Oi, gente! Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Verdadeira Graça, desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã de todo o Brasil, meu querido irmão Jair, lá da cidade de Taquaritinga. Um abraço para você, meu irmão Mário, um abraço a você e os demais, os meus irmãos que está espalhado em todo o mundo. Um abraço para o nosso irmão Macir, o meu xará, Rogério, irmão Antônio, Paulo Roberto, irmã Maria e o irmão Cícero e muitos outros que agora, no momento, eu não consigo, mas vai um abraço de coração a todos vocês, um Feliz Natal. Não só para esses que eu disse o nome, mas para todos que estão comigo, que acompanha, que está nesta jornada, caminhando junto comigo. Eu tenho uma mensagem para nós nesse Natal e o título da mensagem é esta: a ninguém devemos ouvir, religiosamente falando. Bom, talvez você me vê com essa touca de Papai Noel. É um dia festivo e nada mais. Porque você pode pensar, mas o irmão Nilson, de touca, parece que o ano passado, o ano atrasado, quase todos os anos, quando eu gravo, que já está indo para o 4º ano, eu sempre coloco a touca no dia de Natal. É apenas um símbolo do Papai Noel, porque isso é comum nos Estados Unidos. As pessoas no mês, não é nem no dia, no mês de dezembro, as lojas, os mercados, enfim, no shopping, todo lugar que você anda pela rua, o povo está de touca. O povo lá leva a sério o dia do Papai Noel. Essa touca que é muito vendida, e essa touca veio de lá. E eu poderia também, como eu gravei o Halloween, a origem do Halloween, eu gravei em outubro, dia 31 de outubro. É uma festa que está se tornando quase que uma festa mundialmente. Ela está no mundo inteiro e principalmente aqui já no Brasil. Eu gravei, eu poderia ter colocado uma touca também do Halloween, que tem, mas eu não pus. Mas hoje eu resolvi, só para uma fantasia, só para uma brincadeira. Mas eu estou muito feliz por estar terminando este ano de 2024. Estamos iniciando um novo ano, 2025. Feliz Natal para todos vocês, meus queridos irmãos. E a mensagem, para não ficar nas só minhas palavras, a mensagem é essa: a ninguém devemos ouvir. Ninguém. Devemos ouvir religiosamente falando, porque você pode dizer, mas irmão Nilson, como nós não podemos ouvir ninguém? Um conselho é bom. O conselho é bom. Mas não diz um ditado, se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Então, outros diz outro. É muito comum um outro ditado: de boa intenção, o inferno está cheio. Bem, uma que a gente não crê em inferno. Inferno é sepultura. Boas intenções, há muitas pessoas que têm boas intenções, mas na verdade não acontece nada. Sobe no palanque, fala um monte, tudo aquilo, porque eu vou fazer, vou fazer, e na hora não acontece nada. Depois que assume, não faz nada. Até se conta uma certa anedota, muito antiga, que diz que um político estava em cima de um palanque falando o plano de governo dele. Porque se eu for eleito, se vocês me colocar no poder, eu vou construir
ponte, rodovia, ferrovia, escola, hospital, vou fazer isso, fazer aquilo outro, porque eu vou cuidar disso, vou cuidar daquilo outro. E tinha um casal assistindo e o marido da mulher, o homem era surdo, mas a mulher entendia ele. E tudo que o político falava, ele perguntava para a mulher o que ele está falando. Ele está falando se ele for eleito, que ele vai fazer escola, vai fazer isso, vai fazer ponte, vai fazer estrada, vai fazer tal, 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 tal. E o político continuava falando. E o político disse: se eu for eleito, vocês vão trabalhar somente 3 dias por mês. 27 dias vai ser descanso. Vocês vão descansar. 27 dias e só 3 dias de trabalho por mês. Aí o homem que era surdo perguntou para a mulher: o que ele está falando? Ele está dizendo que se ele for eleito, que o povo vai trabalhar só 3 dias por mês e 27 dias de descanso. E sobre as férias? Ele falou o quê? Então não precisa nem dizer nada, né? Bom, isso é legal. Mas vamos lá. Então, como se diz, por que, irmão Nilson, a ninguém devemos ouvir? Um conselho? Sim. Por quê? Você tem seu pai, sua mãe, uma pessoa que você confia, uma pessoa, um tio, um avô, te dá um conselho. Não é o que se diz o povo por aí. Ah, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia o conselho. Quantas pessoas livram uma pessoa de um suicídio? A pessoa está pensando em tirar sua própria vida. A outra pessoa aconselha, mas não faça isso. A vida é maravilhosa. Você está passando por esse problema. A gente acontece, a nossa vida é cheia de altas e baixos. Essas coisas acontecem. E conselha aquela pessoa muda. A mente daquela pessoa muda. A pessoa passa a ter uma outra mentalidade, porque a mentalidade daquela pessoa tá: eu vou saltar dessa ponte, desse viaduto, desse prédio, vou beber veneno, vou atirar no meu ouvido, vou fazer isso, fazer aquilo outro, mas uma boa palavra pode mudar, limpar a impureza que está dentro daquela mente. Ah, eu vou separar do meu marido, eu vou separar da minha mulher, eu não aguento mais essa vida. Quanto tempo de casado? Ah, já tem 20 anos de casado, 30 anos, 40 anos. Espera um pouco. Até hoje, você vive com ele ou ele vive com... Vocês, um se conhece o outro. Não adianta trocar de marido. Trocar de marido é como trocar de religião. Não adianta você trocar de religião porque é tudo farinha do mesmo saco. O problema deles é dinheiro. Todas elas são todas iguais. Não tem diferença de uma religião para outra. Já teve pessoas que faziam parte da mesma denominação onde eu estava. Ah, eu vou para a Universal. Ah, eu estava assistindo na televisão, mas aquele bispo fala bonito. Ah, lá tem campanha disso. Ah, aqui não tem poder, aqui não tem nada. Lá eu vejo manifestação de demônio. Lá eu vejo isso, vejo aquilo outro, eu vou para lá. Foi, chegou lá, quebrou a cara. Por quê? Porque é tudo igual. Tudo finaliza numa só coisa. O quê? A vida, a nossa vida, ela finda na morte. E toda religião, a finalidade dela é dinheiro. Então não adianta você mudar de religião. E não adianta você mudar, trocar de marido, trocar de mulher. Porque aquele marido ou aquela mulher, você casou, é assim. Porque eu não acredito naquele, o que diz lá no início, quando o marido e a mulher, que você ouve muito dentro das igrejas, a partir de agora, fulano recebe ciclano como sua legítima esposa, ou como seu legítimo esposo, sim. A partir de agora passa a ser uma só carne. Não, irmão, para com isso. Isso é uma mentira. Isso não existe. Se você tiver 10 filhos, nenhum filho é igual ao outro. Cada mente é diferente. Nós somos individual. Nós somos indivíduo. Então não adianta.
Então vou trocar de marido, mas o seu marido é assim, ele é assim desde quando? Ah, desde que eu casei, e ele vai ser assim até morrer. Ele não vai mudar. O que vai mudar o seu marido? Nada. Religião não muda ninguém, que é uma mentira. Religião não muda ninguém. Deus não muda, porque a natureza já foi dada daquela forma. Ah, a pessoa passou a crer em Deus e a vida dele foi mudada. Não. Ele pode controlar, bem entendido, a natureza do homem, da mulher, ela não muda. Nem Deus não muda a natureza da pessoa. Mas a pessoa passa a ter temor, a pessoa passa a conhecer e procura não dar lugar mais à carne. A pessoa passa agora a dar mais lugar ao espírito. Olha para Gálatas capítulo 5, versículo 20, desde o versículo ali do 18, começa a falar do fruto da carne, depois 22 fala do fruto do espírito. Então a religião, há muitas pessoas que estão dentro da religião se assegurando, mas ele gosta de beber, ele gosta de fumar, ele gosta de prostituição, gosta de falar palavrão, ele controla, porque está dentro da religião, mas ele não é transformado. Cadeia não transforma homem, religião não transforma o homem. Então não adianta você trocar de marido ou você trocar de mulher. Então, um conselho é muito bom quando alguém vem e fala, você não deve fazer isso. Por que você vai separar do seu marido, você vai separar da sua mulher por causa de... Não, porque ele tem um costume assim, porque eu não gosto. Há muitas coisas que eu mesmo faço e eu não gosto. Há certos hábitos que nós temos que nós não gostamos, mas é a gente mesmo que tem que controlar. Então, o conselho é bom. Uma viagem. Essa viagem não vai dar certo, não vai. Essa compra. Você está vendo que essa compra não vai dar certo. Você vai fazer empréstimo para comprar isso. Essa venda, você está perdendo. Não faça isso. Então, há conselhos que é bom. Mas o título da mensagem é essa. A ninguém devemos ouvir. De que forma? Da forma religiosa. Porque hoje é comum, você entra dentro de um local chamado Casa de Deus. Bonito esse nome, né? Casa de Deus. Mas Deus está distante daqui no Japão, longe dessa casa, que é chamada, aliás, tem até um ministério chamado aí Casa de Deus. É, Casa de Deus. Eu tive essa. Eu andei frequentando algumas vezes, eu andei visitando esse movimento chamado Casa de Deus. E a pessoa, ela começa a entender. Ela entra lá dentro, no início, é bonito, acolhedor. Essa é uma igreja acolhedora. Venha para cá. Nós estamos aqui para te ajudar. Se você tem um problema de vício, se tem um problema qualquer, nós estamos aqui para te ajudar. Nós somos um povo só, papapá. A pessoa vem, depois que conseguiu fazer a lavagem na mente, então aí eles conseguem controlar da forma que eles queiram. Eles te conduzem da forma que eles quiserem, porque você está nas mãos dele. Vende os seus bens, entrega para ele. Eu conheço, eu não vou nem entrar nessa área aí. Pessoas vendeu geladeira e deu na fogueira santa. Vendeu televisão, vendeu cama, vendeu todos os móveis, dormia no chão. Vendeu fogão, cozinhava a lenha e vendeu para dar o dinheiro porque diz que foi um voto. Eu vi uma mulher falando que fez 53 fogueiras santas e ela vive da mesma forma que eu. Então isso é tudo uma enganação, tudo uma mentira. O que ele sabe é enganar o povo. Então, a ninguém devemos ouvir. Mas por quê, irmão Nilson? Porque está aqui dentro. Ó. Dentro desse livro. Não são palavras minhas, mas você vai por esse livro. Lá no capítulo, você pega a sua Bíblia, pega no segundo Coríntios,
capítulo 5, versículo 16. O apóstolo São Paulo disse: daqui em diante, a ninguém, ele diz ninguém, ele não falou alguns, ele diz a ninguém devemos mais ouvir. Aí ele ainda foi além. Nem mesmo Jesus de Nazaré já não devemos mais ouvir dessa forma. Por quê? Porque o que Jesus fez foi ver a aliança. Ele veio para cumprir a lei de Moisés. Então nós não tínhamos mais que dar ouvido, nós tínhamos que dar ouvido agora às palavras que foi dado a São Paulo. Porque o evangelho de Paulo, que ele diz assim, ainda que um anjo descer do céu, é um anjo maldito. Então ele diz, não deve mais ouvir. Então não adianta você querer pregar um outro evangelho além desse que o apóstolo Paulo pregou, Gálatas capítulo 1, versículo 7 e 8. Não tem outro evangelho. Então ele diz, a ninguém devemos ouvir. Você não tem que ouvir mais as palavras de João Batista, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, de Moisés, porque isso ficou. Aí ele foi mais além, falou, nem mesmo Jesus, porque alguém pode falar, mas você não pode ouvir a palavra desse profeta, porque já profetizou lá atrás, mas Jesus não existe. Esse negócio, Jesus, porque nós temos que ouvir, porque Jesus, tudo em nome de Jesus, Jesus não existe. Você que é da graça, você sabe que o ministério de Jesus foi um ministério curto. Ele foi batizado aos 30 anos, 33 anos e mais ou menos em alguns meses. A sua vida foi ceifada e ele deixou de ser Jesus, porque foi o nome que o anjo deu a ele. Deu a Maria. No teu ventre vai gerar uma criança, o nome dele será Jesus. Agora, Nazaré, Jesus de Nazaré, foi o povo quem dera esse título. Como João, o seu nome será João. Batista foi o povo quem chamava de João Batista. Então, assim, meu irmão, você não tem que ouvir seu bispo, meu pastor, meu apóstolo, meu evangelista, meu missionário. Você não tem que ouvir, porque quem tem essas manias, quem tem esses hábitos, são os crentes. Vê se os católicos falam assim, a minha igreja, não usa isso, o meu padre. O meu padre falou, lá na minha igreja não é assim. O católico não usa isso. O povo católico é um povo muito mais inteligente do que esses crentes. É que lá na minha igreja tem doutrina, minha. Lá o meu pastor não aceita isso. Quem usa essas tolices são os crentes. Então, por isso que esta palavra diz, daqui em diante, a ninguém mais devemos ouvir. Você não tem que ouvir mais. Você tem que olhar para as cartas do apóstolo Paulo. Porque o que Deus usou o apóstolo Paulo está em Romanos 16 e 25. O único evangelho que estava oculto, escondido, foi dado a ele, não foi dado a outro, a não ser o apóstolo São Paulo. Meu irmão, eu vou finalizando por aqui, desejando um Feliz Natal para você. E se você ainda não é inscrito, inscreva no meu canal, curte e compartilhe e esteja um bom Natal. Graça e paz para todos vocês. Um abraço para todos vocês. Bye, bye.